Bem no coração do Novo Testamento, a gente encontra uma história que não foi contada só uma vez, mas 4. Hoje, a gente vai mergulhar nos evangelhos para entender por que a vida de Jesus foi retratada de 4 maneiras tão únicas e ao mesmo tempo tão poderosas. E aí a gente chega na grande questão, né? A pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa. Por que essa necessidade de ter 4 relatos diferentes sobre a mesma vida? Um só já não seria o bastante? A gente vai ver que tem uma razão muito, mas muito profunda por trás disso. Primeiro, é muito importante entender uma coisa. Não estamos falando de contradições, tá? Estamos falando de perspectivas. Cada um dos autores escreveu com um público bem específico em mente, querendo destacar um lado diferente de uma figura que é, bom, incrivelmente complexa. A grande sacada é essa. Os 4 evangelhos eles funcionam em conjunto. Juntos, eles criam um retrato multidimensional, sabe? Quase uma imagem em alta definição, algo que um relato sozinho jamais conseguiria capturar. A chave aqui é que eles se complementam, eles não competem entre si. Então, vamos lá. É hora de conhecer esses 4 rostos de Cristo. A gente vai analisar cada um desses retratos para sacar exatamente o que cada autor queria que o seu público visse e entendesse. Para começar, vamos dar uma olhada nesse panorama geral. Mateus nos apresenta Jesus como o Rei Messias. Já Marcos foca no servo que age, que faz acontecer. Lucas, por sua vez, nos mostra um Salvador mais humano, mais compassivo. E João? João revela o Deus que se fez homem. Isso aqui é basicamente o nosso mapa para o que vamos explorar a seguir. Começando por Mateus, o foco dele é total na realeza, na legitimidade. O tempo todo Mateus está ligando os pontos, conectando Jesus às profecias judaicas para mostrar que ele era o herdeiro prometido de Davi e também um novo legislador para o povo de Deus. Um tipo de novo Moisés. Agora, Marcos é pura ação. O ritmo aqui é acelerado, quase cinematográfico. A ênfase não está naqueles discursos longos, mas sim nas obras, nos milagres. Jesus é retratado como um servo divino que mostra sua autoridade pelo que faz, e não só pelo que fala. Com o Lucas, a câmera muda de ângulo. Aqui, o que a gente vê é o lado mais humano e compassivo de Jesus. Lucas dá uma atenção toda especial para aquelas pessoas que a sociedade da época costumava ignorar, sabe? Os pobres, as mulheres, os estrangeiros. É o retrato de um Salvador que realmente se importa com quem está à margem. E por último, temos João, que nos leva para uma outra dimensão. Esse evangelho é um retrato teológico profundíssimo. João apresenta Jesus como o Logos, a palavra, a razão divina que já existia com Deus e era o próprio Deus desde o comecinho de tudo. Ok, agora que a gente já viu os diferentes retratos, vamos tentar entender como as palavras e as obras de Jesus, que estão lá nos evangelhos, ajudaram a pintar cada um desses quadros. Um exemplo perfeito disso está nos ensinamentos de Jesus. Ele está sempre redefinindo o que significa ser justo. Não é mais só sobre seguir regras por fora, a letra da lei. Passa a ser sobre uma transformação por dentro, uma retidão que vem do coração e da mente. E lá no Evangelho de João, essa divindade é declarada de um jeito ainda mais direto. Jesus faz aquelas afirmações superpoderosas que começam com "eu sou". Ele não diz que mostra o caminho. Ele diz que é o caminho. Cada uma dessas frases é uma declaração direta da sua natureza divina, do seu papel essencial para a humanidade. E além das palavras, claro, a gente tem as obras, os milagres. Eles não eram só atos de bondade, eram sinais, eram demonstrações de poder, de que uma nova realidade, o reino de Deus, estava chegando com tudo. Eram provas de autoridade sobre a natureza, sobre as doenças e até sobre a morte. Só que todas essas obras, na verdade, apontavam para a obra definitiva, a obra suprema. Primeiro, o seu sacrifício, que é visto como um pagamento pela falha humana, e segundo, a sua ressurreição, o ato que venceu a morte e que, para a fé cristã, se torna a grande garantia da vida eterna. Bom, e o que tudo isso significa na prática, né? Como é que textos tão antigos podem nos dar um norte hoje em dia? Vamos tentar tirar daqui algumas lições que, olha, continuam super relevantes. Os evangelhos nos oferecem uma sabedoria que não tem data de validade. Eles ensinam a focar no espiritual para lidar com a ansiedade do dia a dia, mostram que a verdadeira liderança está em servir, reforçam que perdoar é um reflexo da graça que a gente recebe e encorajam a manter a fé, mesmo nos momentos mais duros. Para a gente amarrar tudo isso e finalmente responder a nossa pergunta lá do início, tem uma analogia que resume essa ideia das 4 visões de um jeito perfeito. Pensa bem. Se a gente usasse uma única luz branca, talvez não desse para ver todas as cores, todos os cortes da joia. Mas com 4 luzes de cores diferentes,
uma destacando a realeza, outra o serviço, uma terceira a humanidade e a quarta a divindade, aí sim a gente consegue ver a peça em toda a sua glória. Então o ponto final é este. Ter 4 evangelhos não é um problema, é o propósito. Eles não estão competindo um com o outro, eles se completam, revelando uma realidade única, super complexa e multifacetada. Uma realidade profunda demais para ser vista de um ângulo só. E isso tudo nos deixa como uma última pergunta, mais para reflexão. Olhando para o mundo como ele está hoje, qual desses retratos de Cristo, o Rei Messias, o Servo Divino, o Salvador humano ou o Deus encarnado, será que é o que mais conversa com a gente? Qual deles oferece as respostas que mais precisamos? A resposta talvez dependa de onde cada um está e para onde está olhando.